Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, gente. Vamos lá, terça-feira, começando o segundo dia do evento Disruptivo na Prática, um evento que a PhoneTrack começou ele já no ano passado, e esse ano, em conjunto com a Dealer Sites, a gente incluiu uma edição especial para o setor automotivo. São 4 dias de eventos, né? Começamos ontem falando sobre a jornada do cliente. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre como fazer a capacitação de equipes comerciais e aumentar a performance digital. Amanhã, a gente vai falar um pouco da qualidade do atendimento, como que ela influencia na retenção do cliente, da concessionária. E aí, no dia 7, a gente fala sobre LGPD na prática. O pessoal que está acompanhando a gente, fica à vontade de ir mandando ali as perguntas no YouTube, que a gente vai tentando encaixar aqui. Se a gente eventualmente não conseguir durante a conversa, a gente tem um bloco ali no final só para responder elas. E hoje a gente está aqui com 3 feras aí da área comercial, principalmente focado ali para o automotivo. A gente tem o Marcos Pavese, que ele é meu sócio e é responsável aqui nas áreas comerciais e marketing da Dealer Sites. O Maurício, que é responsável lá, é head comercial na PhoneTrack. E o Rafael Bittar, que é CEO da Supra Mentoria. Então vamos falar aí sobre o tema de hoje. Sejam bem-vindos. E vamos lá, alguém quer se apresentar aí, quer falar um pouco mais de vocês? Valeu, César. Bom, como você falou, eu sou o head da PhoneTrack, né? A gente trabalha com call tracking, que é basicamente o poder da voz e dos dados. Então, a gente trabalha muito forte aí no automotivo, né? Nosso principal setor, a gente já tem vários cases de sucesso aí, já em parceria há muito tempo. Bom, agradecer aí mais uma vez estar na parceria junto com o Dealer Sites e PhoneTrack. E o principal, quem está assistindo aqui hoje, tudo converge, né? Lady Murphy, tudo que aconteceu ontem, hoje é a cereja do bolo, é para a gente conseguir sanar um monte de coisa. Então, por favor, clica aí no compartilhar e manda para todo mundo, que hoje vai ser muito bom, porque afinal de contas não adianta nada a gente ter um monte de ferramenta, como o próprio Dealer Sites, o próprio PhoneTrack, e a gente não saber utilizá-las, né? Importantíssimo isso. Perfeito. Nós trabalhamos com ferramenta de marketing digital para concessionária, né? Então, o mercado está passando por uma transformação importante agora na forma de se consumir carro aqui no Brasil, e a gente vai falar bastante aqui nessa live sobre isso. Perfeito. E para a gente começar a falar, então, disso, né, de capacitação de equipes comerciais para aumentar a performance no digital, acho que a gente tem que começar falando do contexto que essa equipe comercial hoje ela está inserida, né, Marquinhos? E para isso a gente tem falado já há algum tempo da jornada do consumidor, como ela está mudando, como ela é diferente hoje, né? Então, para a gente entender um pouco desse contexto que a equipe está, fala um pouquinho para a gente dessa nova jornada. Claro. Cara, tem um conceito legal que o Google trouxe recente, falando sobre essa nova jornada de compra do consumidor, né? Antes a gente usava como referência o funil, né? O cliente ia passando pelas etapas do funil e até chegar na compra do carro. Hoje ele fala que esse conceito ele é linear, né? Ou seja, o cliente ele está fazendo pesquisas em blog, YouTube, marketplace, site da concessionária. Ele entra em contato com a concessionária para saber mais informações, volta para a pesquisa, compara novamente preços, versões, modelos, volta em outra, né, para falar com outra concessionária ou loja e assim por diante, tá? Essa forma de se consumir carro, ela não é diferente do que anos atrás. O cliente fazia isso fisicamente, hoje ele está fazendo 100% online, né? Hoje acontece o quê, né? 100% da decisão de compra do cliente é definida por ele, né? Antigamente o vendedor tinha um papel importante, hoje claro que ele tem um papel muito importante, mas muitas vezes o vendedor ele era o grande decisor da compra do cliente ou não, definia a compra do cliente ou não, né? Sabia conduzir muito bem. Então hoje essa compra ela acontece aqui não 100% online, né? Porque o cliente precisa ir para a loja, mas a decisão muitas vezes ela já é online, né? Então, quer dizer, o cliente, quando ele chega lá na concessionária, ele já investigou tudo que lá atrás, né? O vendedor ia ajudar ele a entender o perfil, o carro, o que encaixa melhor, e o cliente hoje já chega com essa decisão, né? E acho que o que você está falando é que ele fez tudo isso dentro do ambiente digital. Então,
ele fez com pouca interação, provavelmente, com a pessoa que está ali para fechar o negócio, né? Perfeito. Deixa eu aproveitar o Rafael, que, né, já teve do outro lado do balcão, inclusive, né, dentro de concessionária, foi cliente nosso, hoje está ajudando aí esses times, né? Como é que você está vendo isso, Rafael, essa jornada nova? César, eu estou vendo como, bom, pandemia, né? Não tem como a gente não falar de pandemia, antecipou 10 anos, é chovendo molhado, mas o ponto-chave é o que os vendedores realmente fizeram ou estão fazendo para acompanhar essa evolução, né? Então, super recente, hoje recebi um contato de um vendedor, o que eu faço que eu não consigo falar com o cliente porque caiu o WhatsApp? Cara, você tem um monte de outra ferramenta, né? Você tem o bom e velho telefone. Então, a gente começar a entender realmente isso daí abre um mundo de oportunidades, não ficar preso somente. E, ao mesmo tempo, a gente tem um vendedor que é analógico, né? O cara que ainda não deu essa evoluída. Então, é muito importante a gente começar a entender que a equipe precisa conhecer as ferramentas como um todo. Claro, haverão ferramentas mais fáceis, mais complexas, intimidades maiores com as ferramentas, mas o ponto principal é conhecer as ferramentas que estão disponíveis. E aí, a partir disso, realmente fazer uma venda. Esse nosso mercado, o digital está aí para isso. E aí, fazendo um adendo, inclusive, no que o Marcos falou, né? Inclusive, quem já está vendendo esse carro para o cara que vai comprar é o filho dele, muitas das vezes. Que o filho dele de 12, 13 anos de idade já sabe 10 vezes mais do que nós vendedores. Olha que louco isso. Então, para quem que eu, como vendedor, vou vender o carro? Para o garoto ou para o pai? Né? Tem esse semidecisor aí no meio de toda essa jornada. Então, é muito importante ter realmente o vendedor de carro começar a ter essa visão mais macro. Você falou isso, eu lembrei, eu tenho um primo que, desde muito pequeno, ele consumia revista, né, 4 rodas, assim, feroz. Então, ele conhecia tudo, de todos os carros. E é esse exemplo que você falou, né, da pessoa que conhece muito, mas hoje está aqui nos canais digitais com mais de uma fonte, né? E aí, você falou de uma coisa aqui, né? Você falou do bom e velho telefone, e a gente, quando a gente olha, né, a forma como esses clientes, então, nessa jornada nova, a forma com que eles entram em contato com a concessionária, ela é de uma forma digital, e aí tem várias fontes diferentes, né? Tem as redes sociais, tem ali os formulários, tem o WhatsApp, e tem também o lead telefônico, que até na live de ontem a gente estava falando que é um lead importante, é um lead quente, e ele precisa de uma atenção bem especial, um tratamento bem especial, né? E aí entra uma boa ferramenta de call tracking, e aí, Maurício, acho que você é uma boa pessoa para falar um pouco para a gente sobre isso, né? Esse tipo de lead, essa ferramenta. Boa. É uma invenção de 150, 200 anos quase, né? Não é novidade para ninguém, isso está inserido na nossa cultura há muito tempo. Então, poxa, como é que a gente insere isso numa jornada omnichannel? É uma coisa relativamente nova, né? Esse termo não tem tanto tempo. Como a gente moderniza isso? Quem viu ontem o que aconteceu, né, até trazendo de novo, a gente às vezes fica refém de um canal ou de outro. O omnichannel a gente tem que dar esse espaço para o cliente navegar, né, por todos os canais. E como você falou, César, de fato, o telefone baseado em estudos, né, a gente tem alguns estudos aí para compartilhar, né, então ele é um lead que ele converte até 15 vezes mais, segundo a BIA e a Kelsen. É um lead que ele é mais quente, ele fecha mais rápido, né? Então, o cliente, como vocês falaram, pô, ele começa a busca online. Hoje em dia, o cliente ele chega na gente com a decisão tomada e muitas vezes o papel do vendedor é tirar dúvidas. Então, garantir a venda. Então, 60% dos clientes começam a busca online e eles migram para o telefone em algum momento, né? Então, e aí também falando em pandemia, né? 139% em crescimento no click to call do Google. Então, são alguns dados que indicam, poxa, é uma invenção que ela foi reinventada, né, a forma de se usar. Então, dentro do ciclo do omnichannel, né, tirando, claro, o face to face, né, a interação física, é o contato mais humanizado. A gente fala às vezes de N formas de interação, mas é ali, poxa, você troca as informações, você tem um toque pessoal, você tem uma customização de como você fala. Então, de fato, é um canal que a gente precisa olhar e também a gente tem como inserir hoje o omnichannel, né? Então, tem algumas ferramentas que você consegue entender, avisando o vendedor, poxa, esse cliente veio de tal página, às vezes é uma página de promoção da Jeep, por exemplo, né? O cliente já veio de uma promoção, então o vendedor já está munido, poxa, eu já sei de onde esse cara vem, eu já sei a informação que ele tem e o que eu vou falar para esse lead. Então a gente reinventou o telefone, né? Deu esse superpoder de digitalização para o telefone para munir melhor o vendedor, né? Tornar a venda mais completa, mais humana e muito mais assertiva.
E Maurício, só complementar, desculpa, César, e é muito bom que você falou, quando já vem essas informações dentro desse novo lead telefone, que é o nome do cliente. Né? Ainda como eu vejo o vendedor na ponta, chegou o lead, você falou da Jeep, né? Chegou o lead da Compass. Não, peraí, mas quem está por trás? É o Antônio que está atrás da Compass? Ele quer para a família? Né? Cadê aquela parte de humanizar a abordagem? Cadê aquela parte de fazer a abordagem positiva? Dizer, Antônio, esse carro é muito bom para a família. Que bom que você está procurando ele. Então, é legal, né, ter essas informações que vocês já entregam. Então, é saber ler esse lead propriamente, para se fazer uma venda mais assertiva. Exato, um lead mais rico, mais completo, né? Essa parte, isso que você está comentando, né, Rafael, já entrando um pouco aí de comportamentos do vendedor, né, está muito ligado com conhecer, né, a pessoa, né, fazer a leitura dela. E o Marcos tem uma história que ele contou numa outra live para a gente, né, Marcos, de uma venda que você fez, que você conseguiu a hora que você entendeu bem o teu cliente, né, que acho que isso é uma coisa importante, que apesar Você gostou de ter dessa mudado história, a né, jornada, César? eu gostei porque, assim, apesar da jornada ter mudado muito, o perfil do cliente Sim. ter mudado, eu acho que ela fala muito ainda sobre uma coisa fundamental, né? Legal, essa história é bem legal mesmo. É real, né? Eu fui vendedor de carro durante 4 anos. Sou vendedor hoje, né? Mas conheço muito bem ali o nosso universo automotivo. E essa história, na época quando eu vendia para vendas diretas, né? Então a maioria das vendas eram para empresas e eram vendas muito técnicas. E tinha um cliente que ele se chamava Augustinho, e ele era um empresário muito bem sucedido e um cara apaixonado por carros, muito apaixonado. Ele tinha vários carros na garagem dele, para a mulher, ele gostava de cuidar dos carros da família e também da empresa, né? Então ele comprava desde carros esportivos até o carro de uso ali da empresa, os carros mais básicos e tudo mais. E na época, eu tinha bastante conhecimento técnico, só que ele tinha muito mais. Ele conhecia 20 vezes mais do que eu sobre o meu próprio produto, né? E aí eu ficava me perguntando, cara, como que eu vou conseguir vender para esse cara? Porque eu não estou conseguindo trazer as informações para ele, não estou conseguindo somar, né? E aí, só que eu percebi um comportamento dele importante, que todo sábado de manhã ele ia na loja, ele conversava, que eu queria tomar um cafezinho, queria bater papo, e aí eu apresentava ele para o gerente da loja, para o gerente de pós-venda, como que ia ser atendido, para o diretor, e comecei a convidá-lo para os eventos ali que a gente fazia de lançamento de veículos, qualquer evento da concessionária. E aí que eu entendi que o que ele queria não era que eu trouxesse só o conhecimento sobre o produto, ele queria que eu trouxesse uma experiência dentro do universo automotivo, né? E aí quando eu entendi sobre experiência, eu aprendia com ele, né? Sobre parte técnica, sobre comportamento dos clientes, e aí que me trouxe esse insight para olhar mais para a experiência que eu estou trazendo para o cliente do que, de fato, só olhar para questões técnicas ou trazer ofertas para o cara ou convencer que ele é o melhor, que aquele é a melhor condição de compra para ele, né? Muito mais do que isso. E quando a gente olha para hoje, não é diferente, né? O cliente ele também quer uma experiência diferente. Claro que de uma forma digital hoje, online, e é um pouco mais sensível, né? Para o vendedor conseguir ter essa sensibilidade e entender do cliente, porque ele está de uma forma digital, né? Mas a gente tem, como o Rafael falou muito bem, e o Maurício, tem ferramentas para conseguir se comunicar com esse cliente de uma forma ideal, entender quais que são os padrões dos clientes hoje, e aí conseguir trazer melhor experiência também para esse cara, e aí conseguir fazer a venda e tudo mais, né? Hoje, eu falei ali que a venda, o comprador, ele decide online por questões técnicas. Tecnicamente, ele faça a melhor escolha para a minha compra é essa, né? Mas a gente sabe que o vendedor, ele tem um papel fundamental para essa decisão, né? Quantas histórias que a gente tem aqui de compras que foi feito porque ele foi melhor atendido em uma loja do que outra, por exemplo, né? Então, era essa a história para compartilhar. Nesse mundo que é mais digital do que nunca, engraçado que ao mesmo tempo ele é o mais pessoal que nunca, porque a parte técnica, como a gente está falando, já foi feito online e tudo. Então, o máximo que a gente puder enriquecer com o lado pessoal na hora da entrega, da venda, ali no momento da venda, a gente tem esse diferencial.
Então, usar as ferramentas digitais, tudo que a gente puder ter de antemão de inteligência do cliente, isso tudo é ouro na hora da venda, né? Porque o vendedor ter o conhecimento técnico ali já é padrão, ele já tem que ter, né? Mas o que vai fazer a venda é pessoa para pessoa, né? Pessoas compram de É pessoas, né, experiência. Maurício? É a experiência, exato. Simples assim. Ontem a gente falou um pouco sobre as pessoas hoje estão muito mais propensas a comprar vários produtos online, né? O e-commerce cresceu muito com a pandemia e as pessoas, elas querem trazer uma experiência que elas já estão acostumadas, né? Na compra de outros produtos online, elas querem trazer para cá. E a gente falou isso, né? Quando a pessoa está comprando, que seja uma geração, ela vai comprar pelo melhor preço. Ela vai olhar a avaliação do vendedor, ela vai olhar o tempo de entrega, ela vai olhar o frete. Então, tem um conjunto de coisas ali que ela vai avaliar e, às vezes, ela não vai pegar o negócio mais barato. Então, o conjunto, né, a experiência toda ali faz a diferença. Aí eu queria aproveitar e puxar aqui com o Rafael. O Rafael, então, né, é isso. Ele já esteve lá na ponta, né, trabalhando com os times de venda dentro de concessionária. Agora ele continua, mas agora com essa mentoria dele, com a consultoria dele. E considerando toda essa mudança aí que a gente está falando, Rafael, como é que você vê, né? Qual que é o perfil ideal que esse profissional de venda lá dentro ele tem que ter hoje? Perfil ideal, isso é muito legal, né? A gente sempre fala. Vamos Difícil, começar. né? Vamos começar do início, né? Sendo redundante. Todo mundo quer ser fora da curva, ponto. Mas ninguém quer fazer o básico bem feito. Responder o lead no tempo certo, responder como se deve, ver a ficha, ver se está atualizado, se não está. Então, assim, o básico, vamos começar por aí, né? Depois, estudar, né? Então, o vendedor que hoje não continuar estudando, ele morre, ele fica para trás. Porque, como a gente está falando aqui, já tem um monte de ferramenta. Só se a gente pegar Dealer Sites com PhoneTrack, brincando, já tem umas 5 ferramentas aí. Então, se ele já não começar a estudar, ver o que ele pode melhorar, ele começa a ficar para trás. Né? Porque, como eu falei, vem um garoto de 13 anos de idade que vai dar um banho na gente. Então, o ideal, que aí o ideal vou colocar entre aspas, a gente precisa realmente estudar. Precisa realmente estar ligado no que está acontecendo. E evoluir. Ah, mas eu tenho dificuldade. Vou dar um exemplo superficial, que eu falo muito para os vendedores em treinamento de rede social. Cara, eu tenho dificuldade de fazer Reels. Beleza, então começa com o básico. Começa nos stories, no feed, começa. Começa a estudar em cima disso. E aí você consegue evoluir. Então, assim, dominar as ferramentas digitais. Travou aqui? Travou. Deu uma travadinha, mas já voltou. Travou. Então, dominar as ferramentas digitais é o primeiro passo. Né? Segundo passo, realmente começar a buscar entregar experiência, como o próprio Marcos falou. Então, a experiência vai andar em conjunto. Né? E a partir daí começa a vir a venda. Eu diria que esse perfil do vendedor digital, ele caminha para esse lado. Conhecer o produto, conhecer a ferramenta, conhecer como ele vai trabalhar isso para o cliente dele, né? Entregando uma experiência. Porque vender por vender, todo mundo vende, né? No final das contas, tira até um pedido. Né? Mas vender de verdade, com lucro, ter a recompra desse cliente, ela é muito importante. Legal. Deixa eu aproveitar aqui e puxar uma pergunta da Cristina Freitas. Ela falou o seguinte: como conseguimos antecipar as tendências e estar mais preparados do que nossos clientes? Como fazer a diferença nesses atendimentos? Bom, volta no que eu acabei de falar, né? Estudar, acompanhar. Quer ver um negócio muito legal? A gente usa a rede social para entretenimento. Só que se a gente virar a chavezinha para usar a rede social também para se profissionalizar e para vender, começa a mudar. Então, em vez de você seguir ali, sei lá, nada contra, Anitta, Neymar, deixa de seguir, não vai te trazer nada. Começa a seguir um canal bom, um perfil que vai te trazer conhecimento para te ajudar a vender mais. Né? Você está sempre ali sendo literalmente bombardeado por informação. Então você consegue literalmente antecipar, literalmente estar mais preparado. Claro, sempre haverão pessoas que estarão mais à frente do que a gente, super normal isso. Mas quanto mais informação a gente conseguir deter para a gente, facilita na hora da venda. Até que, por exemplo, a gente está vendo um movimento muito grande de assinatura de carro. Vou cantar uma pedra, né? Daqui a pouco vai existir vendedor exclusivo de assinatura de carro. Meta exclusiva para isso. E aí, aquela velha máxima, quem chega primeiro, bebe água limpa. Vai trabalhar mais? Claro que vai. Mas se prepara para isso.
Pega essa responsabilidade para você, para começar a sair na frente de verdade, né? E a diferença no atendimento, eu vou trazer a palavra que o Marcos já usou, entregar uma experiência para o cliente. Isso faz, né? A gente mesmo, vou comprar no fulano, ele é mais caro, mas ele me atendeu melhor, entendeu, não quer me empurrar, né? Então eu sei que tem concessionária. Agora a gente não está nem tanto passando problema de estoque, mas antigamente tinha que dar uma empurradinha no estoque. Ok, mas vamos buscar entregar literalmente uma experiência para o cliente. Não fazer venda goela abaixo. É difícil? É, mas acontece, a gente consegue. Legal. Pode comentar, Marquinhos. Só uma contribuição também aqui. Eu acho que é uma boa pergunta, né? Como antecipar tendências é difícil, né? Porque a gente está passando por uma transformação agora e eu acho que a melhor forma de fazer isso, Cristina, é estudar, né? Hoje a gente tem muito acesso, tem muita informação, então vendas virou uma ciência, né? E o legal é que nós temos vários métodos, conceitos já estabelecidos, prontos. Então, eu acho que a melhor forma é buscar qual o melhor método e conceito se aplica dentro do teu negócio, dentro da tua rotina, dentro da tua concessionária, e aí ir testando e validando, né? A gente fez muito isso aqui dentro da dealer durante esse ano. Só para contextualizar vocês, até no ano passado nós tínhamos uma pessoa no time comercial e hoje nós estamos com um time super robusto aqui, com escala para todo o Brasil, né, sendo o maior player de venda de sites para concessionária, ferramentas de marketing digital para concessionária e com um time de 12 pessoas no comercial, né? Então, a gente passou por várias etapas de estudo, validação, então hoje está bastante fácil para conseguir se antecipar, né? Basta buscar aqui benchmark, funciona super bem, então a gente fez vários benchmarks, então hoje acho que tá nesse caminho, né? Eu complementaria também tem um vendedor nosso que eu me espelho muito nele nessa parte de ser centrado no cliente. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Gosto de falar, tecnologia a gente tem, o cliente tem a informação na ponta da mão aí, tanto quanto nós. Então, a gente ser, de fato, lá, pessoas vendendo para pessoas, estar aberto a entender, usar, até pegar o gancho do Rafael, né? Pô, cliente chegou, veio falar com você, corre ali, dá uma stalkeada na rede dele, vê que tipo de cliente é, como você pode atender, buscar ali rapport. Então, pô, tá com criança, tem criança também, fala disso, tem pet também, e enriquecer, de fato, a experiência do cliente. Se o cliente tiver mais informação que você com o produto, claro que a ideia é sempre estar indo atrás, mas por que não aprender também com o cliente? Né? Isso acontece no dia a dia, às vezes a gente esbarra num cliente aqui e ali que acaba sabendo um pouco mais. O nosso trabalho como vendedor é estar à frente, mas a tecnologia às vezes deixa o cliente no mesmo nível que a gente, mas a gente nunca vai poder dar desculpa de, não sou uma pessoa vendendo para uma pessoa, sabe? Ô, Maurício, tem uma frase, eu tenho até anotado aqui no meu computador, que ela vai encaixar exatamente o que você falou. Confiança é o objeto da venda, empatia é a moeda. Então, em vez de você só vender o carro, mostra para ele tudo que vai resolver o problema dele. Seja, traz essa confiança, inclusive conhecendo, né? Pronto. E aí o negócio acontece. Então, é bem importante trazer isso em mente. Exato. Que legal. E aí, seguindo aqui, tem uma outra pergunta da Cristina Freitas que ela é legal, porque aqui a gente está falando do vendedor, mas a gente vamos colocar dentro do contexto, né? O vendedor com a equipe toda, né? Um trabalho de time aí. E a pergunta dela ainda vemos dentro da equipe de vendas uma concorrência por conta das comissões. Então, como é que a gente pode incentivar a equipe a buscar junto o resultado? Eu vou tomar frente nessa. Super comum isso. Eu chego a dizer que é quase um problema, né? Mas vamos lá. Primeiro, a liderança. A liderança tem um papel fundamental dentro desse cenário e trazendo um step acima, né, um level acima, KPIs, ou indicadores, traduzindo. Conseguir colocar dentro dos indicadores da remuneração variável, da comissão, que o resultado da equipe influenciará no seu como individual, ajuda. Infelizmente, nós estamos no Brasil e se não mexer no nosso bolso, a gente não aprende, né? Multa de trânsito, por exemplo. Então, é isso. Se a gente não conseguir... Rafael, mas a equipe ela é muito madura. Sim, eu concordo. Já trabalhei em equipes extremamente maduras por onde passei. Mas ainda tem o meu, e não lembra do nosso. Infelizmente. Então, minha sugestão é liderança forte, líder de verdade, junto com a questão de KPIs para ajudar de uma forma mais orgânica, vamos chamar assim.
Sempre a parte humana liderando, né? Eu sou uma pessoa que bate muito nisso. Então, poxa, às vezes seu colega está precisando de ajuda, amanhã pode ser você. Então, ter uma definição ali de jogo limpo, de divisas, a parte toda de ajudar o próximo mesmo. E, poxa, sempre tocado pelo esse lado pessoal. Então, sempre se organizar. Eu acho que a meta para time comercial também sempre funciona muito bem, né? Então, talvez ter uma meta aqui para atingimento de time pode ser uma forma de incentivar a equipe, né? Sabe que a gente, trazendo um pouquinho aí um modelo, né? E a gente já faz o paralelo um pouco fora aqui do ambiente de concessionária. A gente tem, no meio de startup, a gente tem visto, né, um pouco de conversas do modelo de remuneração, inclusive, né? Com comissão ou sem comissão, né? E como que a gente ainda coloca isso para dar projeção de carreira, projeção de vida ali para essa pessoa. E uma vez eu estava numa conversa com uma concessionária e a gente acabou trazendo um pouco, né, fazendo um paralelo assim extremo, o modelo da Apple, que se você vai numa loja da Apple, não tem ninguém lá te empurrando nada, querendo vender nada, porque as pessoas que estão lá, elas não estão para te vender, elas estão lá única e exclusivamente para criar uma experiência tua com os produtos. Consequentemente, as pessoas acabam comprando, gera toda aquela vontade, aquele desejo de ter aquela marca, né? Então, é um modelo completamente diferente. Você não vai lá para comprar, você vai lá para viver uma experiência. As pessoas que estão lá estão dedicadas para fazer isso. Então, a gente vê histórias, né, de pessoas, né, que... a gente vê histórias de pessoas que estudaram, né? Passaram, sei lá, todos os dias indo na loja, usando os dispositivos para fazer alguma coisa assim, e o pessoal deixou. Então, até é uma coisa que eu penso se no futuro esse modelo, ele em algum momento vai ser quebrado aí também de comissionamento, né? Eu acredito que sim, viu, César? Eu já conheço loja loja de carro que já trabalha sem meta. Olha que interessante isso. Então, vai devagarzinho, o mercado não está preparado, a equipe não está preparada, mas vai acontecer, com certeza. E aí é uma adaptação de todo mundo, né? Adaptação dos gestores, que a gente falou, Geral, do time. É uma coisa que a gente vê muito, é muito comum em vendas de empresa para empresas, né, no B2B, se posicionar como um conselheiro confiável. E quando você tira a comissão, ela acaba sendo muito mais sincera. A gente tem, claro, esse modelo, né, mas é uma coisa que eu até busco com a minha equipe, poxa, sempre se posicionar como esse conselheiro confiável, posição de tirar dúvidas, e aí sim você consegue fazer a venda. A jogada é fazer a venda sem vender. Não, perfeito. E tira muita pressão do vendedor, né? Algumas empresas cometem o erro de deixar um fixo muito baixo e um variável muito grande, né? E coloca aí uma pressão de venda por muito mais necessidade do vendedor do que uma venda consultiva, né? Indo na contramão do que a gente está indo hoje. Então, é importante sempre que quem tem um modelo de metas, que elas sejam sempre tangíveis, né? Para o vendedor e que tenha o sentido de colocar uma cenoura na frente mesmo, né? Para motivá-la a buscar a meta e se desenvolver. Mas eu gosto também dessa ideia de não ter meta e ser uma venda muito mais consultiva, né? No Brasil, a gente está começando a trazer esse conceito, a longo prazo eu acho que vai funcionar também. Legal, é uma disrupção aí, um negócio interessante para a gente acompanhar, né? E aí a gente falou aqui um pouquinho antes disso, a gente estava falando sobre a questão da gestão, né? E aí uma coisa super importante quando a gente olha para os gestores das equipes acho que a primeira coisa é o gestor entender, né, o perfil e a maturidade digital dos vendedores, né? Como é que você vê, Bitar, né, que as concessionárias podem primeiro, né, levantar esse perfil da equipe e aí a partir daí desenvolver um trabalho de capacitação deles? Pode parecer mais simples do que só falar, mas não é tão difícil também, né? O ponto principal é identificar a equipe, como você pode dividir, né? Quem vai ser analógico, quem vai ser digital. Outro ponto a minha equipe está realmente capacitada? Porque eu lembro de determinado momento da minha vida, já do lado aqui, como comprador, chegando na equipe e obrigando ela a usar a ferramenta X. Só que ninguém tinha treinado a equipe. Aí fica difícil. Então, passar isso para a equipe capacita. Poxa, legal, capacitei o A e o B. O A não deu certo e o B se identificou, beleza, então joga ele. E é algo muito comum, inclusive, só que a gente esquece que, por exemplo, às vezes tem um vendedor avião, batedor de meta, pega ele e transforma ele em gerente. Cai o resultado.
Por quê? Porque a função dele, ele tem uma característica como vendedor. Né? Então, assim, mais uma vez, a liderança, a diretoria, conseguir diagnosticar quem tem perfil para quê é ponto muito importante. Agora também não podemos ser leviano ao ponto de deixar todo mundo em sua zona de conforto e dizer, não, beleza, o funcionário B, ele não vai mexer nada com digital. Só que deixa eu te dizer, não está mais entrando ninguém pela porta. E quando entra, esse cara já deu o primeiro passo, que foi pelo digital. Já pelo menos ligou. Né? Então a gente tem que realmente ter essa visão. Divide a equipe, entende qual que é o perfil de cada um e capacita. E não é capacitar uma vez e vira as costas e vai embora. É recorrente. Né? A tecnologia está evoluindo. A DealerSite, que era 1 ano e meio, 2 atrás, não é. A PhoneTrack, quando eu conheci lá atrás, na época de OLX, 2 anos e pouco atrás, não é mais a mesma. Então, essa constante evolução, que infelizmente é muito comum no mercado. Ah, não, capacitei, tá todo mundo vende lá 1, 2 meses, aí começa a platô e cai. Ah, mas eu não treinei lá atrás, então. Mas tem que ter essa reciclagem. Né? É importantíssimo. E uma coisa que é treinar habilidade técnica é uma coisa, treinar habilidade comportamental é outra, né? É bem mais difícil, Soft leva hard, tempo. Muito mais. E a gente está falando aqui de venda consultiva, está falando de trazer experiência, então tem muito disso aí. E acho que é o que você falou, né? É entender que é um processo que ele não é tão rápido, né? Sim, é verdade. É verdade. A Iris, ela deixou uma pergunta ali para a gente. Ela falou, né? Quais as métricas utilizar para saber se a minha equipe ela está realmente qualificada, né? Então acho que é um pouco mais o detalhe de como é que a gente vê se essa equipe ela está qualificada, em qual ponto que ela está. Iris, eu basicamente sugiro entender quais são as suas métricas, né? Então, assim, às vezes eu não tenho métrica nenhuma, então vamos desenhar, é muito importante, né, saber realmente esse passo a passo e lembrar que nem sempre são métricas qualitativas apenas, tem a quantitativa, é um equilíbrio das duas. Porque às vezes o vendedor ele pode ser muito, muito bom, mas é uma pessoa que vive arrumando confusão e reclamando de tudo. Então, até que ponto é legal ter uma pessoa dessa na equipe? Então, e vai variar muito de empresa para empresa. Eu tenho clientes aqui que adoram trabalhar com modelo de trabalho receita previsível, né? E o cliente, o mesmo concorrente, 2 quadras depois, já não gosta, não usa esse mesmo modelo. Então, cada empresa, vai existir uma base, é óbvio, mas haverão diferenças nesse meio desse processo como um todo. Perfeito. E minha sugestão também é que ela faça benches, justamente trazendo empresas, comparando, né, com uma empresa muito similar ao teu modelo hoje, né? Eu acho que a melhor forma de você entender como que está a tua performance, se ela está boa ou ruim, é comparando com modelos parecidos com o seu, né? Então, fazer benchmark funciona super bem. Exato, entender o cliente do seu mesmo nível. Então, você tem dentro da categoria auto, você tem ali vários tipos de veículos, vários tipos de marcas, enfim, entender como as métricas que você vai colocar fazem sentido para esse cliente que você atende, e aí sim desenhar alguma coisa que vai ser compatível com a realidade e que aquelas métricas permitam que você faça seu vendedor evoluir. Não só para saber se ele bateu ou não a métrica, mas que garanta que a gente consiga mostrar para ele, ok, você não bateu, para onde você vai? Ah, você bateu, então vamos replicar isso para os seus colegas. Então, tem a principal função da métrica não é comissão, e sim garantir um bom funcionamento das coisas. E, inclusive, Maurício, além de tudo isso, essas métricas, né, esses KPIs, enfim, eles não vão ser estáticos, eles vão mudar no decorrer do tempo. Às vezes a cada 6 meses, 2 quartos, enfim. Então é importante também ficar ligado nisso, né? Não ser aquela coisa estática para, não, vou ficar aqui o resto da vida. O mercado mudou, deixa eu te contar. Legal. É o que você falou ali, né? Da evolução constante, é o monitorar, medir e evoluir, né? Verdade. A gente tem uma outra pergunta ali também, da Tatiana, e ela fala ali da PhoneTrack, Maurício. A plataforma da PhoneTrack ajuda com o atingimento das metas no mercado automotivo hoje. E com esses dados, é possível gerar feedbacks tanto para o vendedor quanto para o cliente? Sim, total, uma pergunta de várias etapas aí. A gente consegue munir os times comerciais com leads mais direcionados, né? Hoje a gente tem uma questão bastante curiosa, o automotivo ele tem muito lead, então é muito uma questão de, poxa, a gente saber direcionar nossos esforços. Então eu vou olhar para o lead que está mais disposto, que tem mais perfil à compra, que assim eu posso otimizar o tempo do meu cliente, do meu vendedor. E esses leads, a gente consegue também mensurar a qualidade do atendimento.
Então, poxa, saber se o vendedor falou as palavras certas, as palavras-chave, como foi o atendimento. Então, é possível fazer uma mensuração de qualidade ali, e com isso a gente consegue dar os feedbacks de melhoria para os vendedores, replicar comportamentos que são de sucesso de venda, e assim por diante. A gente consegue fazer um raio-x da venda, isso dá informações para desde a gestão, até a gestão ter para onde direcionar a equipe, e para o vendedor que vai ter ali leads melhor qualificados. E Maurício, não vai nem ser a quantidade, né? É a qualidade e como ele vai replicar essa qualidade no atendimento para o próximo, para ele conseguir fazer essa escoragem, né? E eu tenho um caso, vou até abrir um parênteses, usando a própria ferramenta da PhoneTrack na época de concessionária, e era nítido, o ponto de venda A usava e o B usava. Só que o A conseguia trabalhar muito melhor, e você via isso dentro da ligação. Era o mesmo produto. A geografia era basicamente a mesma, dentro de Brasília. Mas o que fazia a diferença? O vendedor, claro, a liderança repassava essa informação, né, conseguia vender isso para o próprio vendedor, e aí ele, putz, agora eu entendi o que eu devo fazer. Não é só tenho, não tenho, acabou. Não, eu tenho um monte de opção, tem um monte de coisa. Né? Então, essa ferramenta ela ajuda muito nesse sentido. Legal. A gente está com bastante pergunta, eu vou aproveitando e vou trazendo elas aqui, que tá funcionando super bem, o pessoal está engajado. A gente tem mais uma aqui da Iris, e aí ela pergunta, né? Quais os treinamentos que vocês acham que são essenciais para que as equipes estejam aliadas, né? Varia de empresa para empresa, né? Se vocês quiserem comentar então um pouquinho como que é a realidade de cada uma. Acho que varia bastante do tipo de produto que você tem, né? Então, falando de auto aqui, mesmo dentro do auto a gente tem, como eu falei, uma série de linhas, né? Então, entender o que você vai trabalhar no auto, o tipo de cliente, e aí sim você ter a especialização. Esse é um dos pontos, né? E comparar, fazer um bench, né, com o mercado para entender se aquilo atende, se é um diferencial, se está aquém do mercado, enfim, direcionamento de treinamento, eu diria. A primeira coisa é você ter um método padrão da empresa, decidir um método, né? Ter claro qual que é o método que a empresa vai implementar, e aí fazer os treinamentos com times semanais, diários, enfim, conforme está o nivelamento do time, né? Mas o primeiro passo é ter um método claro e processos bem definidos para que o time possa cumprir, né? Concordo, vai variar de empresa para empresa, tem que existir uma base, né, um método, e essa base muitas vezes é o digital, né? Atendimento telefônico, redes sociais, atendimento de lead, e a partir daí a gente abre um leque de N coisas. O Maurício falou de produto para produto. Eu tenho cliente que, no mesmo grupo, o treinamento foi focado 100% para seguro e consórcio. A equipe de lead não foi beneficiada nesse momento, porque eles não vendem esses dois tipos de produto. Então, realmente, vai existir uma dicotomia até certo ponto, mas sim, vai variar de empresa para empresa. Isso é fato, ainda que seja do meio automotivo. Tem um método, né, um treinamento específico que a gente estava comentando, eu gosto bastante, eu vejo o nosso time comercial fazendo aqui, e a gente está, inclusive, falando de trazer para outras áreas, que é o roleplay. Então, a gente pega ali, né, uma pessoa do time fazendo o papel dela de venda, de pré-vendas, e outra pessoa simulando o cliente. E aí, lógico que a gente, né, simula nas situações mais difíceis possíveis, que é para treinar bem, e funciona super bem. Esse é um que eu particularmente gosto, e a gente está, inclusive, tá vindo da área comercial e a gente está falando de adotar em outras áreas aqui dentro. Mais uma pergunta aqui do Gustavo. Ele falou, Rafael, a gente tem uma equipe que esquenta o atendimento, né, esquenta o lead, e ao passar o bastão para o time de vendas, o cliente ele esfria. O que você recomenda para dar a liga digital de time de vendas no chão de loja? Gustavo, é o clássico receita previsível, né? Tem os spares, os nets. Eu, Rafael, todo mundo sabe, brigam até comigo. Eu não gosto muito desse tipo de esquenta lead, encantador de lead, porque normalmente acontece isso, né? O pré-atendimento foi muito bom, foi legal, aí quando joga para o vendedor acaba, muitas vezes é o próprio vendedor que esfria, tá? E também tem outra coisa, pessoas, né? Às vezes eu, como cliente, me conectei melhor com o Marcos e não me conectei com o Maurício. E aí eu quero voltar lá com o Marcos, mas não me deixam, porque o modelo tá
desenhado desse jeito. Uma primeira sugestão faz teste. Separa uma parte da equipe para começar a atuar no lead de ponta a ponta, para ver se realmente para você vai fazer mais sentido. Se não fizer, aí a gente tem que entrar no detalhe. Script, forma de atendimento, como é que a tua equipe lá na ponta recebe esse lead com boa ou com má vontade. Eu estou finalizando um projeto com um cliente que era exatamente isso. Ele tem um encantador de leads, as meninas fazem um trabalho sensacional, quando passa para a ponta, esfria. Qual que era o problema? Eu, vendedor, recebo esse lead da central e falo, lá vem, mais um lead ruim. Então, teve todo um trabalho de jornada de cliente, de ajustar KPIs de vendedores, e a coisa começou a virar. E é claro, estamos indo para o segundo mês. Vai virar depois do terceiro, quarto mês, como deve ser. Então, faz esse teste, divide a equipe e testa. Perfeito. Deixar um convite para o Gustavo, que ele é um colega nosso de trabalho, né? Nosso cliente, inclusive, até para ele fazer um bench com a gente aqui. Nós temos nosso time, Gustavo, também nesse formato, né? Nós temos dentro da Receita Previsível um time de STR, um time de Closer, e funciona frequentemente, né? As reuniões que vêm de um cliente, de um SDR, por exemplo, para passar para um Closer, essa reunião ela vem muito bem encaminhada, então é um alinhamento entre as áreas muito claro, né? Então o cliente ele tem que chegar já com a expectativa super alinhada, ele tem que chegar qualificado, né? Qualificado com o momento, estando interessado no momento de compra. Então acho que esse alinhamento de como o cliente chega e a transição entre o SDR e o SR ela é fundamental, né? Para que, né, mantenha aí a qualificação ou o cliente aquecido, como você falou, tá aberto aqui as portas de casa para você conhecer um pouquinho de como a gente faz e ver se tem sentido para você. E o convite não é só para o Gustavo, também nossas portas estão abertas aqui para todo mundo que está na live. Quem quiser conhecer um pouco nossa cozinha, tá aberta para todo mundo. Mas sem aglomeração, né? Sem aglomeração, com todos os protocolos. Maurício, acho que você queria comentar alguma coisa, né? A questão do alinhamento, quero reforçar, porque exatamente é isso. Então, às vezes o cliente pega antes, que ele sabe que não é aquela pessoa que vai fechar com ele, e aí ele acaba se fechando, tanto para a primeira como para a segunda pessoa. Então, uma situação possível também, o cliente, posso já falar com o vendedor, já, para ganhar tempo é um recurso muito valioso, às vezes esse modelo pode ganhar tempo. Então, depende muito ali de como isso é alinhado. O ideal é alinhamento, clareza, 100%, então vai acontecer isso, vou falar com você aqui, depois a gente evolui aí para o próximo passo. E aqui acho que tem um pouco da coisa do o feedback de um para o outro, né? Então, se o lead realmente ele não foi bom porque ele veio frio, putz, então vamos trabalhar de volta aqui em quem esquentou para ver quais são os critérios para entender e qual o ponto de passagem, né? Então, é um trabalho em equipe, apesar de serem duas equipes diferentes, né? É um trabalho junto, né? Não adianta passar a bola quadrada para o outro, que lógico que não vai dar resultado, mas o outro também precisa virar e falar, olha, você me passou uma bola quadrada, próxima vez passa um pouquinho melhor aqui. E aí, aproveitando que a gente está falando um pouco dessas coisas, Rafael, né, nas consultorias que você faz, né, você consegue dizer para a gente aí, não a lista completa, porque não deve ser pequena, mas o que você tem visto os principais erros ou os principais pontos que você tem percebido e que você tem trabalhado aí nas consultorias? Primeiro de tudo, né, o famoso top-down. Será se a gestão, a direção realmente comprou a ideia de verdade ou só se não faz porque tem que fazer ou o concorrente está fazendo? Essa é uma situação clássica. Clássica. Outra situação também não, contrata outro mais baratinho porque vai atender o cliente do mesmo jeito. E aí, muito motivado pela marca, em grandes casos, que o cliente trabalha, marcas mais fortes e etc. Esses são um dos problemas principais. Outro ponto também que eu vejo muito comum, pessoas erradas em posições erradas. Não, o João está aqui há 15 anos na empresa. Deixa ele ali para responder os leads, ele só vai responder os e-mails, o WhatsApp que chegar. Não, cara, às vezes ele não tem, né, o match, o fit para aquela função. Então vamos entender melhor. Às vezes ele pode ter até um perfil mais administrativo, ele está sendo subutilizado em vendas, então isso também é legal. Pessoas certas nos locais certos. Tá? Isso é muito importante. E o ponto principal, eu sei que envolve um pouco de polêmica, mas remuneração. Como eu vejo questão de remuneração mal encaixada, mal feita.
Não, estou pagando muita remuneração para o meu vendedor. Ok, eu entendo isso. Mas será que se você realmente não remunerar bem ele não vai te trazer mais vendas? Se você, e às vezes não é nem tanto dinheiro, tá? Acabei de vir 2 semanas atrás numa concessionária interior de Goiás. Eu, gerente geral, por tudo que o Rafael falou aqui, eu vou dar R$ 150 para fazer patrocínio no Instagram, para quem quiser. Olha que louco isso. Pergunta quantos quiseram. 2, 3. Entende? Então, assim, às vezes nem a equipe compra. E eu entendo, está vindo de um cenário, de um passado complicado, difícil, mas a gente tem que estar aberto justamente para essa questão do digital. Não tem volta, gente. Não tem volta. Quem já está vendo daqui a pouco a famosa Alexa dentro de casa? Alexa, faz a lista do supermercado. Alexa, toca a música. Tá chegando, gente. Tem gente que já está nesse momento, tem gente que ainda não está. Então, assim, está chegando. E com o cliente não vai ser diferente. Então, eu posso elencar basicamente esses pontos, sabe, César? Eu confesso que eu não comprei a minha Alexa ainda, tá? Então eu tô nos que não chegaram Black ainda Friday, lá. Black Friday, vai chegar Black Friday. Só uma contribuição em cima desse assunto do Rafael, acho que é bem legal, porque uma coisa que a gente faz aqui na Dealer é ter um plano de carreira para o time de vendas, né? E é super importante para todo profissional ter uma visão de curto, médio e longo prazo dentro do que ele está fazendo no dia a dia. Então, eu vejo que as concessionárias ainda não têm um plano de carreira muito bem definido para os vendedores, né? Então, eu acho que é importante começar a olhar para isso, né? Eu acho que o que vai motivar bastante o vendedor no dia a dia é ter uma história de curto, de médio e longo prazo também, né? Conseguir ter um vislumbre aí do como que vai ser a carreira dele. É bastante comum a gente ver os vendedores trocarem de concessionárias para concessionária, por concessionárias e na mesma região, né? Então, isso pode ajudar, inclusive, a você reter os seus talentos que você forma dentro da concessionária, né? Você cria um método, cria um processo, forma muitos talentos e acaba o talento desse cara, a hora de você colher os frutos do talento desse cara, ele vai para um concorrente, por exemplo, né? Então é importante pensar em curto, médio e longo prazo na carreira dele também. Deixa eu aproveitar, você tocou num ponto aqui, que é justamente aí a pergunta da Cristina para a gente. Como lidar com a rotatividade da equipe comercial e com líderes que não se adaptam ao digital? Maurício, se você quiser começar com essa é boa, hein? Bom, a rotatividade é uma coisa que pode ser motivada por N coisas. N fatores podem... Primeira coisa a empresa tem que se conscientizar do que se trata. Seria um problema de liderança, seria um problema de treinamento, um problema de crescimento profissional. Primeira coisa seria entender isso. E aí, entender isso, ter um plano de ação para poder corrigir isso, né? Então, se for treinamento, se for alguma coisa de direcionamento, enfim, entender como a empresa está disposta a atuar nessa direção. E líderes que se adaptam ao digital, como a gente falou, da assistente de voz, que eu não posso falar o nome, senão ela ativa aqui, mas se a gente não tiver esse passo que hoje já é mandatório, né, uns 20, 30 anos não era, hoje é uma questão de continuidade da marca, é uma questão de evolução. Então, as empresas elas têm que incentivar isso da forma, claro, mais amigável ou que fizer sentido possível para a evolução desses líderes, para que eles puxem também os seus liderados, né? Então, eu sou muito a favor do líder puxar a equipe pelo exemplo. Então, poxa, o líder tem que ser o primeiro ali na linha de frente, tem que ser o primeiro a fazer as coisas, e dessa forma vai conseguir evoluir os liderados. Então, é um trabalho aí a ser feito por toda a empresa, e não tem como escapar disso, como a gente falou, né? O digital ele veio para ficar, todas as mudanças elas são permanentes. Eu respondi um pouco antes, né, a pergunta da Cristina, mas assim, como lidar com a rotatividade, eu vejo que é olhar para a carreira se preocupar com a carreira do vendedor, né? Ter uma visão de curto, médio e longo prazo é fundamental para você conseguir não só formar, mas reter seus talentos. E com relação aos líderes que não se adaptam, Cristina, precisa entender se esse líder, por que ele está ainda na liderança, né? Se ele tem outros pontos fortes, aí eu vejo que é muito mais ajudar ele nesses pontos de desenvolvimento, né? E aí, talvez com outras pessoas que podem complementar, se ele, né, se você não quer fazer uma adaptação para um outro líder da área, então eu vejo muito mais
trazer logo alguns feedbacks para ele para desenvolver as skills que você precisa, mas também, se tiver muita dificuldade, eu acho que buscar alternativas para que não só ele se adapte, mas de repente trazer um auxiliar, algo nesse sentido, né? Se é um gestor que ele tem outros pontos que valem a pena manter ele no cargo, né? Quer dizer, né, a gente está falando aqui de se adaptar ao digital, e não é... A gente falou muito de ferramenta e treinamento aqui da equipe, mas a gente está falando, no fundo, de uma mudança de cultura que envolve toda a estrutura dentro de uma concessionária ou de qualquer empresa, né? E a camada de liderança, ela é fundamental. Se essa camada de liderança não estiver comprada com essa cultura para onde quer ir, realmente vai ficar um pouco mais difícil, né? Ontem a gente estava aqui na live falando com o William da Supar, e ele mesmo trouxe isso. Ele falou que ele conseguiu implementar muita coisa porque ele sempre teve muito apoio de todos os lados, né? Já tinha uma disposição lá dentro para testar, para investir, para mudar, e aí eles conseguiram colher bastante fruto disso, né? Então todo mundo tem que estar engajado para criar essa cultura aí que precisa. A gente tem aqui mais 10 minutinhos. Bitar, deixa eu só fazer um comentário, que aí a gente já engata com a pergunta aqui da Iris, mas antes, queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês estão vendo para 2022, né? A Iris, ela fez uma pergunta, né? Ela falou que a gente tem muita demanda nas concessionárias agora, tem bastante cliente por causa do momento, mas ela falou, né, como se preparar para o próximo momento em que talvez as vendas baixem novamente. Então, primeiro entender se vocês acham que realmente vai baixar ou não, qual que é a visão de vocês, e se for, como que a gente se prepara? Acho que ela vai se adaptar. Então, claro, nesse momento a gente tem bastante demanda. Hoje é uma dor mais de como é que a gente otimiza a nossa força de vendas para poder atender essa super demanda de forma que faça mais sentido, que seja mais efetivo. Mas a gente tem que entender o segundo momento, né? Então, por que o mercado teve uma demanda que baixou? E aí tentar superar isso. Então, da mesma forma que a gente teve a questão reversa agora, né? A gente teve a pandemia que causou uma explosão de vendas, escassez de conteúdo, assim por diante. Entender, beleza, o que motivou isso e como a gente contorna isso? Então, é uma pergunta que ela pode ser muito situacional, né? Porque, todo mundo tem carro? Eu acho meio difícil todo mundo ter carro ao mesmo tempo, mas então por que baixou essa demanda? E se adaptar a isso. Então, é uma coisa bem situacional que a gente tem que olhar bem de perto, mas a nossa máxima aqui não mudou, né? Sempre estar à frente, sempre estar de olho, antecipar as coisas, igual a gente falou aqui, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, sempre estar vigilante ali para entender os próximos momentos do mercado e como a gente vai responder a isso. Super de acordo. E eu acredito sim, haverá alguma baixa de vendas, motivado por tudo que a gente já sabe, semicondutores e valores e preço. Né, o preço está subindo cada dia mais, o salário não acompanha, mas ainda assim, se a gente não se preparar agora, não souber usar a ferramenta, não souber fazer uma repescagem de lead, não souber ter paciência com esse cara que falou que não vai comprar agora, vai comprar daqui a 7 meses, 8 meses, e fazer o follow-up dele, a gente vai botar tudo a perder, né? Continua sendo tirador de pedido e infelizmente ainda existe isso no nosso mundo automotivo. Gostaria que não existisse. Por um lado é ruim, por outro lado é bom, porque tirar pedido é bom, né, gente? Cá entre nós, não tem problema nenhum em tirar o pedido, mas é uma venda que a gente sabe que muitas das vezes não vai ter um retorno muito bom. Então é legal sim ficar de olho, é legal sim se preparar agora, plantar, para quando vier o problema, tá pronto. Então, e como? Treinamento, saber das ferramentas, acompanhar cliente, saber falar com o cliente, envolve desde o digital, comportamental. Então, tudo isso é muito importante. E não ter medo das ferramentas que vão surgir daqui a pouco. A gente falou da Alexa, por exemplo, não duvido nada. Daqui a pouco a gente vai ter compra de mídia dentro da Alexa. Por que não? Por que não? Alexa, quero saber como é que está meu carro. A gente já vê, a própria Jeep, né? Alguém comentou mais cedo. A Jeep já tem ali o aplicativo para ver como é que está o carro. Coloca ali alguma coisa, quer fazer um pós-venda, já direto por ele, já paga por ali, já manda cegonha, o carro ali só vem para buscar o carro do cliente e levar, pronto. Né? Então, assim, e aí eu, como vendedor, o que eu tenho que saber fazer, já que vai estar tudo ali no aplicativo? Né? Dar o suporte para o cliente, é mostrar que eu estou disponível, é dizer, ô cliente, se não conseguir, eu te ajudo a fazer. Isso ajuda na venda, pura e simplesmente.
Eu sou bastante otimista com o próximo ano. Eu vejo historicamente a indústria automotiva ela sempre fez muito bem o papel de vender carros, né? E agora eu entendo que a gente está passando por novas formas de se consumir carro, mas a indústria eu vejo que ela se mantém muito forte, né? Mesmo para os próximos cenários. A gente vê a forma de consumir carro, por exemplo, carro por assinatura, e eu vejo muitas concessionárias, inclusive, entrando nesse mercado, né? Então eu vejo com otimismo aí o próximo ano no nosso setor, né? Mais uma coisa, eu costumo falar que eu sou otimista por natureza, né? E eu também acredito que as coisas vão ser melhor do que a gente está imaginando. E aí, quando você fala de assinatura, uma coisa que a gente tem observado também é a oferta de crédito, né? A gente tem ouvido... Antes eram só os bancos, agora a gente já tem algumas startups trazendo... já com porte de banco, né, grandes aí, uma Creditas da vida, por exemplo, mas que antes não estavam no cenário e agora estão no cenário, cheio de apetite para oferecer crédito, então isso daqui também ajuda a estimular. A gente tem visto outras além deles, né, vindo com isso também, essa concorrência ela é muito positiva no sentido de estimular a venda. Então, por um lado, tem algumas coisas que talvez, né, joga nossa otimismo um pouquinho para baixo, mas de outro lado tem outros que ajudam a compensar, né? Durante a pandemia, César, a gente viu muitas concessionárias vendendo menos, mas com margens maiores, né? Então, não significa que vender menos o mercado vai estar enfraquecido, né? Pelo contrário, eu acho que a qualidade, ela se demonstrou muito legal, né? Nesses últimos tempos. Então, eu vejo para 2022 bastante desse cenário também, né? A qualidade das vendas e a qualificação, né, da concessionária e ser mais eficiente nas vendas, e o digital ele está aí para ajudar esse cenário, né? A gente tem visto aqui nas reuniões que a gente faz com os nossos clientes, né, de acompanhamento mensal, o volume de lead ele não está baixando. Ele tem, né, os acessos, os leads, ele está aumentando. E aí, junto com o que o Rafael ele comentou, né? É muito legal aqueles que a gente converte em venda, mas tem um tanto ali que não converteu e que precisa manter esses clientes. Porque se eles não comprarem agora, uma hora eles vão comprar. Então, se mantiver o relacionamento, né, tiver esses processos, essas métricas, essa cultura toda que a gente comentou, isso vai se somando ao longo dos meses e se amanhã ou depois, né, tiver uma baixa aí de venda por falta de produto, que nem a gente comentou, a demanda ainda vai estar lá. Voltou o produto, já tem a demanda feita, o cliente já está próximo, já tem um potencial muito grande ali, ao invés de ter que gerar toda essa demanda depois, né? Então, tem muito disso, né? De tratar o que está entrando, que vendeu ótimo, que não vendeu, continuar, né? Atender bem através desses processos, ferramentas e tudo que a gente falou. Comprador e vendedor vai continuar existindo. A diferença é que a gente, como vendedor, como a gente vai tratar esse comprador? Ou a gente vai esperar ele cair no colo? Né, para fazer só bater a meta, sendo subótimo, botando no osso aquela venda no custo, ou sendo ótimo, não bati a meta, mas o Marcos falou, mas com uma margem absurda. Então, como é que a gente, vendedor, vai tratar isso? Isso é importante a gente lembrar. E a pandemia também, ela reforçou bastante os seminovos das concessionárias, né? Então, ela conseguiu rentabilizar e girar um pouco mais o negócio dela através desse canal. Então, para o próximo ano, talvez seja isso, né? Você olhar não só para vender seminovos, mas para captar seminovos, formas de conseguir captar seminovos, já que está escasso, né? Então, pode ser um bom insight para você se planejar no próximo ano, né? Muito legal, pessoal. A gente tem um minutinho, eu vou aqui para o nosso encerramento, então. Quero agradecer aqui todos vocês, né? Rafael, Marcos, Maurício, por essa troca aqui, que é muito legal. Lembrar o pessoal que está acompanhando a gente, que ainda tem mais 2 dias de evento. A gente está divulgando nas nossas redes sociais, tanto da Dealer Sites quanto da Phonitrack. Então, amanhã a gente vai falar, né, de como a qualidade de atendimento influencia na experiência, na retenção do cliente na concessionária. E no dia 7 a gente vai falar ali sobre a LGPD, que também é um tema que tem muita dúvida envolvida e tem gente especializada aí na área jurídica, focada em LGPD, que vai estar junto para acompanhar. Então, acompanhem aí os próximos conteúdos, as próximas lives, que a gente espera que esteja sendo uma experiência legal aí para vocês, tá bom?
Obrigado de novo a todo mundo que acompanhou, obrigado pessoal que participou aqui. E Valeu, gente, obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, gente, obrigado. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Até mais.